Olá, amigos, saudade de todos. Hoje iremos conversar sobre o tema melancolia. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o item 25, a melancolia. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a amarga vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Como sofremos de melancolia? Como em muitas situações iniciamos um trabalho, seja na nossa família, seja no trabalho, né, fora de casa, para conseguir o sustento. Como há momentos em que a gente se entrega ao desânimo, a gente fica esperando resultados que não chegam na hora que a gente quer, muitos resultados virão no futuro e a gente fica meio que angustiado com essa falta de resposta da vida e acaba que a gente desanima, né? E aqui quem nos fala é o François de Geneve. Ele fala assim: crede-me, resiste com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Então está dentro da gente. Está dentro da gente querer o que é bom, o que é melhor, né? É isso que nos movimenta a querer mudar, a querer correr atrás de algo melhor, porque está dentro de nós acreditar que a vida será melhor, mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então, a gente recebe muitas pessoas especiais, muitas pessoas queridas que nos confortam, mesmo à distância, né, nos enviando palavras de bom ânimo, queridos que preparam músicas maravilhosas que acalmam a nossa alma, que trazem alegria para a nossa vida. Eu trouxe um trechinho de um livro, Paulo e Estevão, porque Paulo, ele também desanimava, Paulo tombava, ficava se questionando se o que ele iria enfrentar se valeria a pena. E num desses momentos de desânimo de Paulo, um capítulo muito rico, de muitas informações, muitos ensinamentos, que é o Lutas e Humilhações. E há um trecho em que Paulo ele recebe aconselhamentos. Ele, em desdobramento, né? Ele dorme e ele encontra Abigail e Estevão que vêm ao seu encontro. Para quem nunca leu, para quem não conhece a obra, né, a vida de Paulo de Tarso, ele teve uma noiva, né? Ele era muito apaixonado por Abigail e essa noiva tinha um irmão, Estevão, que quem puder ler o livro, né, ou já leu, já conhece a história, Paulo acaba, por causa
né, do cristianismo, Paulo querendo defender a sua lei, né, Paulo ele acaba apedrejando Estevão, irmão de sua amada noiva. E isso para Paulo foi muito doloroso, saber que aquela pessoa que estava sendo apedrejada era seu cunhado, tão querido, tão esperado, que Paulo tanto queria conhecer, por sua noiva falar tanto do irmão, né? Então, o Paulo, além de tudo que já sabemos que ele fazia para exterminar a crença cristã, para proteger a sua lei, a sua religião, apesar de tudo que Paulo fez, esse apedrejamento de Estevão, a perda de Abigail, porque Abigail vem a desencarnar, essas duas faltas faziam com que Paulo sofresse muito. E eis que nesse desdobramento ele recebe a visita de Abigail e Estevão. E fica muito emocionado. Ele já estava desanimado, ele já estava abatido. E com a presença dessas duas grandes almas, Paulo chora copiosamente. E eis que Abigail pergunta para ele: Saulo, que isso? Choras? Estevão, com todo amor, com todo carinho, levanta-te, Saulo. Estevão demonstra para Paulo perdão, que entende tudo o que aconteceu. Estevão era já um espírito muito evoluído, já com o amor trabalhado em seu coração. Ele entendia que tudo o que o Paulo fez foi para proteger sua religião, para proteger a lei, né? Paulo não fazia por motivos pessoais, até porque ele não conhecia Estevão, ele não conhecia as pessoas que ele perseguia, ele justamente punia por ser cristão, né? Então Estevão ele entendia que Paulo estava cumprindo uma lei, colocando em prática a lei que ele seguia, né? Então Paulo, com toda essa dor, ele começa a chorar. Mas, como no Evangelho, a gente acabou de ler, que Deus sempre manda espíritos amigos para nos consolar, para nos ajudar em nossa caminhada, Paulo percebeu que esse instante era para isso. Preciso de ajuda, preciso pedir ajuda para eles, que são mais evoluídos, que já estão com tamanha luz. Aqui diz que eles aparecem envergando vestes tão brilhantes e tão alvas que mais se assemelhavam a péplulas de neve translúcida. Então era tanta luz que Paulo entendeu, é um momento que eu tenho que perguntar, eu tenho que tirar minhas dúvidas, as minhas angústias, colocar isso para fora. Se alguém pode me ajudar, esse alguém são eles, né? Então Paulo começa, como a gente já faz o trabalho de não ficar se lamentando, né? Não pegar uma pessoa e ficar, ai, a minha vida tá assim, a minha vida. Ai, então a gente já consegue pegar uma página, ler aquela página, refletir no que está passando. Mas tem uma situação que é a nossa mente. A gente consegue não falar, não reclamar, não ficar lamentando. Mas e a nossa mente? Não para de pensar. A nossa mente, ela fica constantemente pensando nos mesmos problemas, nas mesmas situações, né? Era o que estava acontecendo com Paulo. Então, ele aproveitou que estava ali diante de dois espíritos iluminados e que estavam dispostos a ajudar ele. Então, Paulo desabafa. E ele começa a fazer perguntas
E essas perguntas, elas são tão atuais para o que a gente vive hoje, né? Mas as respostas, elas são tão simples. É de tamanha simplicidade e que a gente fica assim, nossa, por que para a gente ainda é tão complicado fazer o simples, né? Então vamos lá. Paulo pergunta, a primeira pergunta, que a gente até poderia chamar como lamentação, né? Mas vamos às perguntas. Paulo, ele está ansioso, angustiado, e ele fala: "Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo?" Nós aqui, agora, pegamos os ensinamentos de Jesus. O que a gente faz para realmente entender o que Jesus está pedindo, o que Jesus fez, tudo que ele nos deixou de exemplos? Como que a gente vai fazer para entender isso, para absorver, para refletir, o que fazer? Paulo pergunta o que fazer. Abigail responde: ama. O amor ajuda tudo. Se a gente for parar para pensar, lembrar de todos os ensinamentos de Jesus, quem ama de verdade nem precisaria lembrar desses ensinamentos. Porque o que Jesus pede para a gente é amor. Ame. Ah, mas para amar eu tenho que perdoar? Sim. Ah, mas para amar eu tenho que amar também o inimigo? Sim. Então, Jesus ele poderia pegar os ensinamentos e falar: ame. Mas não, ele vem nos dando um roteiro. Ame o próximo, ame o inimigo, dê água àquele que tem sede. Porque se eu digo que amo e meu irmão do lado passa fome, que amor é esse? Isso é amor? Será que isso é amor eu não olhar para o outro? É um amor da boca para fora? Então, até o que é amar? O que é amor? Não é? Então, primeiro a gente teria que saber o que é amor, como amar, para seguir o exemplo de Abigail. Ame. E Paulo vai para outra questão. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Então a gente já sabe com a doutrina espírita que o verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que faz em domar suas más tendências. Sabemos disso. Mas como fazer para que esse esforço fique lá, bem elevado, lá em cima? Que eu posso me esforçar em graus diferentes. O meu esforço, eu vou fazer um esforço de todo dia ler uma página. É um esforço, é um esforço. Eu vou fazer um esforço de todo dia ler uma página, decorar um trecho e colocar em prática. É um esforço? Já é um esforço mais elevado. Eu vou fazer um esforço de todo dia lembrar da página anterior, fazer o que eu aprendi no dia anterior e ler mais um trecho de uma outra página. Ao esforço, ele vai crescendo. Então, Paulo pergunta: como eu posso elevar esse esforço? Eu me esforço, mas eu posso me esforçar mais. E Abigail responde na simplicidade, muito simples: trabalha. Aí bate de frente com tudo o que a gente deseja nessa vida encarnada. O que é? Quando a gente está encarnado, a gente deseja férias, é passeio, é ter dinheiro, é se divertir, é se aposentar, é poder cada vez trabalhar menos e ganhar mais. Então,
fica meio, né, de contra, porque a gente já acha que trabalha tanto, né? Nós temos a nossa rotina de trabalho, temos a nossa rotina de casa, de família, e trabalhar, que trabalho é esse? E é trabalhar. É trabalhar no sentido de servir mesmo. Servir ao inimigo, servir ao próximo, servir aquele que tem sede, servir aquele que tem fome, servir ao vizinho que atrapalha, que acaba prejudicando e que a gente não tem paciência. Trabalhar. Trabalhe, que esse esforço ele será elevado. Então, é uma outra reflexão muito simples, mas que a gente precisa abrir o nosso olhar, porque a gente vê, eu vou para o meu trabalho, fiquei o dia inteiro no meu trabalho, cheguei, cuidei da minha casa, trabalhei em casa, tá? Mas é esse trabalho, gente, que iremos elevar, nos chegar cada vez mais próximo do trabalho na seara do mestre? É esse trabalho que a gente fica tão cansados e afatigados? Então, a Abigail está chamando a atenção aqui para a gente trabalhar o que a gente está aprendendo com Jesus. As perguntas de Paulo aqui, Abigail, são direcionadas ao trabalho com Jesus. Amar, trabalhar. A terceira pergunta é: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Então a gente já sabe que amar é difícil, trabalhar, servir, a gente tem dificuldade e bate o desânimo, que destrói mesmo, que faz a gente acreditar que a gente não quer mais, que tô cansada, poxa, a gente tenta e não consegue e desanima. E Paulo pergunta isso. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Paulo espera lá relação de coisas para fazer, um manual, várias coisas para ele seguir. E vem Abigail com uma resposta bem simples. Espera. Espera. Qual é o nosso mal? Imediatismo. Então a gente quer amar agora, trabalhar agora e ter a recompensa agora. Mas não é agora. Jesus, quando veio ao nosso planeta, Jesus olhava para cada discípulo, para cada companheiro, entendia as dificuldades desses companheiros, porque Jesus tinha paciência. Jesus sabia que o futuro seria feliz para cada um deles. Jesus sabia do esforço que cada um iria desempenhar no futuro. Jesus sabia, acreditava, tinha fé na gente, como ainda tem fé em todos nós. Então, a espera de uma vida futura, de que a espiritualidade se faz presente, não é agora, comigo aqui, acordada, esperando uma resposta, não. Pode ser como Paulo aqui durante o sono, conselhos, situações que vão se encaixando e acabam meio que sendo resolvidas sem a nossa atitude mais atuante. Situações de problemas que vão se resolvendo sem a gente nem perceber que foram resolvidas. Quando a gente olha, já foi resolvida. Né? Então, amar, trabalhar e esperar. E a última pergunta de Paulo, ele vem falar da nossa situação, que eu acredito que é a que a gente mais se compromete, que é por que viemos renascer no planeta de provas e expiações? Porque temos dificuldades nos relacionamentos. Nós temos dificuldades com as pessoas, temos débitos,
temos débitos com a sociedade, temos débitos com pessoas específicas, temos débitos para conosco mesmo. Então, as dificuldades que temos, às vezes, com pessoas do nosso grupo familiar, faz com que a situação fique muito complicada, muito difícil. E Paulo tinha dificuldades dentro do cristianismo, dentro do trabalho, de levar a mensagem cristã. Paulo começou a entrar em conflito com vários cristãos, né? Ele precisava de ter paciência, calar, porque ele era muito enérgico. Então, Paulo pergunta para Abigail como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens. A gente tenta, a gente faz, a gente muda, mas ninguém reconhece, ninguém percebe. Como? Como que a gente vai viver num mundo que a gente vai para um lado e o mundo todo está vindo no lado oposto, contra nós? E Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura, a indicar as despedidas e acentuou docemente: perdoa. Então, as orientações de Abigail, espírito de luz, para Paulo durante o sono: amar, trabalhar, esperar e perdoar. Quatro formas da gente se aproximar de Jesus, da gente mudar radicalmente a nossa forma de vida. E tão simples. Simples que eu digo, na forma da gente já saber. A gente sabe que tem que amar, a gente sabe que tem que trabalhar, a gente sabe que tem que esperar e a gente sabe que tem que perdoar, né? Mas que ainda é tão difícil. Que possamos refletir nessas 4 palavrinhas: amar, trabalhar, esperar e perdoar, para que possamos todos colocar mais em prática isso que a gente já sabe, mas que a gente consiga elevar o nosso esforço, fazer mais. Se eu já sei perdoar, que eu comece a prestar atenção se eu estou realmente perdoando de coração, se eu estou esquecendo das situações, ou se eu consigo lembrar das situações e não sentir mais nenhum sentimento de raiva, ou de revolta, ou de angústia, né? Esperar, que a esperança se faça sempre presente em nossas vidas, que a certeza de que somos ajudados, de que somos amparados, ela seja sempre constante e presente em nossos corações. Obrigada pela presença, pela atenção de todos. Um beijo no coração. Que Jesus permaneça sempre em nossos corações, hoje, agora e sempre. Beijos.